Olá, desenvolvidas! Começando mais uma Life Class. Boa noite, com horário novo. Estamos num horário novo, né? Testando aqui a pedidos, então 19 horas. Ah lá, boa noite, boa noite. Hoje o papo temos uma super convidada, uma amiga querida, Luciana, que tem uma história de vida. Eu acredito muito, né, que a gente tem como aprender e a gente precisa aprender com as outras pessoas. Isso aí encurta o nosso caminho, né? Eu falo muito isso. Eu acho que eu aprendo muito com amigos, com mentores, com pessoas que eu convivo. Então esse é o nosso intuito, Life Class. Por que a gente chama de Life Class? Porque não é simplesmente uma live. O nosso intuito aqui realmente é compartilhar, é trazer ensinamentos para vocês. Então, papel e caneta na mão, como diz a Tita, caderninho da desenvolvida. Boa noite, oi Zilda, oi Gabi, oi Nana, todo mundo aí. O papo hoje vai ser muito bacana. Vou mandar aviãozinho aqui para avisar, né, que o Instagram ainda tem isso, ele demora para avisar que a gente tá iniciando uma live. A ideia dessa semana, não sei se vocês viram, a nossa ideia dessa semana realmente é fazer cada dia uma mulher incrível aí conversando, trazendo aí as suas dicas, as suas informações, o que mudou na vida dela. Beijo, Érica! Essa semana, hoje a gente tem a Luciana, amanhã a gente tem a doutora Mirella com um tema que eu acho que pouca mulher quer saber: como se manter magra. Eu vivi isso, né? É uma luta e um aprendizado constante, porque emagrecer já é difícil, permanecer magra também é bem desafiador. Então amanhã temos a Mirella. Na quarta-feira a gente tem a Kátia Teixeira, uma super empreendedora, uma mulher, uma mentora de mentores. Eu gosto muito, vocês vão se surpreender. O assunto vai ser networking, dicas e coisas valiosas de como fazer o networking, como que ele te ajuda na vida pessoal e profissional. Na quinta-feira a gente tem a Marcele Nigri falando de estilo, falando da importância de como o que a gente veste realmente fala sobre a gente. Então ela vai trazer aí muita coisa nesse sentido que é importante. E na sexta-feira, Paula Bueno, que traz aí a vida sem neura, vai falar sobre atividade física, como colocar atividade física na nossa rotina sem neuras, porque realmente tudo que fica pesado, tudo que a gente traz com peso, piora e não ajuda. Então a nossa ideia é trazer essa mulherada incrível, e no sábado a gente vai estar fazendo o fechamento da nossa Life Class. Então sábado também temos, e aí somos nós trazendo aí um pupurri de tudo que a gente viveu nessa semana. A Lu já tá por aí, deixa eu já trazer ela aqui. Lu, boa noite. Cadê você? Vou abrir o meu Instagram também, porque eu quero comunicar que a gente está ao vivo. Olá, boa noite, boa noite. Oi, Lu! Olá! Boa noite, queridona. Que Prazer mais alegria! uma vez estar aqui com você. Verdade. Lu, uma alegria. Eu estava falando aqui que a Life Class, realmente a nossa ideia da Life Class é trazer mulheres que com a sua história possa encurtar o caminho de outras, possa ensinar, possa trazer, às vezes é uma frase. Eu falo que às vezes basta uma frase para mudar tudo, para trazer uma iluminação de uma dor, de um sofrimento que a gente esteja vivendo naquele momento, né, Lu? Queria que você se Com apresentasse, certeza. falasse um pouquinho quem é a Lu. Bom, eu sou Luciana Dignoni, sou escritora, romancista, tenho uma trilogia policial publicada, é, e estou no mestrado aí já há 12 anos que eu vivo fora do Brasil. Uma oportunidade que meu marido teve de trabalhar no exterior, e a gente embarcou nessa jornada e estamos aí na luta, né? E não é assim simplesmente, vamos para. Decidimos viver nos Estados Unidos, aí muda todo mundo para os Estados Unidos e fica lá, finca o pé e é ali que a gente vai morar. Não, não é bem assim. Nesses 12 anos, são 4 países já que eu vivi, 4 histórias que eu tive que construir, 4 rotinas diferentes, 4 grupos de amigos. Então, é uma trajetória bastante intensa e desafiadora. Então, acho E que o Lu, objetivo é mais ou menos esse hoje, né? A gente falar um pouco sobre a necessidade de estar sempre se reinventando, né?
E não só é aquela questão que a gente vem falando muito esse período, né, do desapego, da importância de você entender que fechou um ciclo. E aí pode ser várias coisas, né? Desde do desapego de coisas, de você saber também arrumar seu armário, tirar coisas para doação, você saber que às vezes terminou um casamento e fechou o ciclo e vai começar outra coisa. Trabalho, você fechou o ciclo desse trabalho, vai arrumar outra coisa, enfim. É você saber que na vida isso acontece, né? As situações que você viveu aí de mudança, a gente até, óbvio, né, te conhece, a gente vive aí essa jornada que vocês estão juntos. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, essa história, como é que começou isso para você, né? Como é que foi? Você falou que foi por conta da vida profissional do Márcio, né, do seu esposo, mas você trabalhava, o que que você abriu mão, Lu? O que que hoje você poderia dizer que olhando para trás, bom, eu tive que desapegar porque senão eu ia sofrer, eu ia arrastar uma corrente para onde eu fosse. Na verdade, a gente, quando foi o que a gente estava até conversando outro dia, né? Quando a gente casa, é uma sociedade, né? Então a gente, não é que eu não me lamento de absolutamente nada de ter aberto mão do meu trabalho por conta do trabalho dele. Eu não tenho nessas lamentações assim que algumas mulheres eu sei que sofrem demais, porque se eu casei, se eu assinei um contrato, eu sou sócia dele. E a nossa sociedade é para o nosso bem-estar, né? É para um crescimento familiar, é um crescimento de carreira. Se ele está subindo na carreira, todos nós somos beneficiados, a família inteira. E eu aposto nisso, eu aposto nele, eu aposto, né, E poderia ser o contrário, porque eu vejo muitas mulheres que é o contrário, nessa trajetória de 12 anos vivendo fora. Eu participo de muitos grupos, né? Em todos os países eu participei de grupos de estrangeiros e tem muitos lugares que é o contrário, que é o homem que abdicou da família, né? O homem que abdicou do trabalho para cuidar da família enquanto a mulher trabalha. Lua, Não é você falando normal, isso, não é comum e também não é que os que eu vi que eram muito descolados, eles simplesmente vestiram a carapuça e assumiram o papel de pai, dono de casa, né? e Não você é sempre falando assim. isso, Lua, eu tô lembrando de uma sócia na Price quando eu fui, né, quando eu trabalhava na PricewaterhouseCoopers, né, de consultoria, auditoria, eu lembro que tinha uma sócia que era comentar, era assim, o must dos sócios, porque era a única mulher que realmente tinha essa vida né, de crescimento dentro da empresa. Ela era casada, o marido abriu mão da profissão dele para seguir ela, porque ela viajava muito, e eles optaram também por não ter filhos. E ela, uma vez eu conversando com ela, ela falou: Maria, foi uma decisão familiar. A minha carreira explodiu, ele entendeu, vivo, nem sei, não tenho contato hoje, mas é isso, Lu. Era todo mundo queria, era um bicho estranho, tipo assim, todo mundo queria saber, queria falar, e que na verdade a escolha do casal. É lindo quando você fala isso. Você não ficou sofrendo, né? Você na Não, verdade nunca, decidiu junto. nunca, nunca sofri por isso. Eu sofri por isso uma única vez na vida. Que, na verdade, antes da gente sair para o exterior, a gente se mudou no Brasil mesmo. Foi logo que ele começou a ter umas promoções no trabalho e ele foi gerenciar uma fábrica no interior do Paraná, numa cidade chamada Rio Negro. Se Lembro. tiver alguém aí da área, vai saber. Então, Rio Negro é uma cidade de 30 mil habitantes. Bom, na época era, né, de 30 mil habitantes. E que, na verdade, 30 mil habitantes, assim, falando Rio Negro e grande área, né? E redondezas. E as redondezas. Porque a cidade mesmo era muito pequena. E nessa época eu trabalhava, enfim, já era formada, já fazia pós-graduação. E eu fui do Rio para essa cidade. Essa transferência para mim foi a mais dolorosa de todas, porque essa foi a primeira que eu falei assim, gente, eu vou parar de trabalhar. Eu tinha um medo assim de perder o conhecimento que eu já tinha adquirido ao longo, bom, da minha pouca vida naquela época, né, pouca vida profissional, mas tinha medo ou dizer que eu tinha medo de emburrecer, porque para você ter uma ideia, a cidade não chegava jornal. Chegava o jornal, o papel,
que na época não tinha essa explosão de internet como tem hoje, né? Essa facilidade que a gente tem, não tinha. Isso foi em 2001. Jornal papel chegava uma vez por semana no domingo. Na verdade, não. O jornal de domingo chegava segunda-feira, né? Imagina shopping, não, cinemas... Nada, absolutamente nada. E essa, sim, foi uma transição muito complicada. E eu falava para mim, assim, eu ficava me questionando, assim, como é que eu vou pedir dinheiro para o meu marido? Olha só a minha cabeça. Lógico que na época, eu tinha 26 anos, né? Aquela sensação, assim... Nem de que filhos, mulher né, tem Lu? que ter, né? Porque a gente meio que é criada, assim, né? Para que a mulher tem que se posicionar, a mulher tem que estar... né, 100% ligada e trabalhando, independente. Eu acho que isso é muito Também válido. ouvi muito isso. Claro que tem que ser, né? Mas nessa época eu falei assim, eu tinha acabado de casar, tinha 2 anos de casamento, e falei assim, como é que eu vou pedir pro meu marido dinheiro para comprar calcinha? Perfeito. Era um retrocesso, né, Lu? A Pois sensação que dá é tipo, gente, eu fui criada para ser profissional. Minha mãe falou, como é que agora eu vou voltar? Exatamente. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu assimilava isso, e eu sabia que isso era só o começo, porque existia uma perspectiva para sim, para que ele se desenvolvesse e a gente saísse do país. Ou eu largava tudo né? E não era o que eu queria. Então, assim, eu acho que a gente precisa, é aquele velho ditado, né? A gente precisa fazer limonada quando recebe Do limão. limão fazer... Isso aí. Do Mas, limão enfim, fazer limonada. Que eu posso fazer? É a minha realidade, né? Tô vivendo numa cidade Casei com ele, casei, escolhi ele. eu amo, né? E escolhi viver com ele, e essa é a minha realidade. Moro numa cidade de 30 mil habitantes que não tem cinema, não tem nem jornal. O que eu posso fazer? Me enfio em coisas para tomar meu tempo, né? Então, na época, eu fazia aula de pintura, fazia aula de artesanato, fazia aula de... virei amiga da escola, né? Voluntariado é uma coisa que ajuda muito, 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 muito nesses processos. E que bacana. Assim. Lua, na verdade, assim, se eu puder trazer e tirando os códigos que você está soltando aí, eu queria falar isso, assim, você teve uma tendência desde o início, porque eu acompanhei de perto, de se ocupar, de buscar coisas que você realmente tirava prazer, não era se ocupar de qualquer coisa, de limpar a casa, de arrumar o armário, isso daí, não. Você se ocupou de muitas coisas ali ao longo do seu caminhar, né, Lu, que realmente te trouxeram prazer, te trouxeram uma ocupação prazerosa, mesmo voluntariado, ou na época da fotografia. Eu acho que isso é uma grande sacada. Isso foi uma grande sacada, talvez sua empírica, que você teve, ninguém te deu esse caminho, mas que eu acho que para quem está assistindo a gente, de repente, possa estar passando por esses momentos, pode pensar nisso, né, Lu? Isso serve até se eu me separei, se meus filhos já saíram de casa, casaram, eu tô com uma vida hoje diferente, se reestrutura. Exatamente. Né? Na verdade, no meu caso, foi muito natural, porque eu acho que essa já é a minha característica, né? Eu sou uma pessoa assim, desde pequeno, né? Então, assim, eu era na escola vender, fazer brigadeiro para vender na escola, fazer sanduíche natural para vender na escola, entendeu? Que legal. Eu ia com as minhas irmãs, a gente ia para Petrópolis comprar camiseta de malha para vender na escola, né? Depois teve uma época que eu ia para Friburgo comprar roupa íntima para vender. Então, assim, eu sempre fui muito assim, né? Mas eu acho que nessas transições de países que eu vivi, a gente precisa ocupar a cabeça, porque não é fácil mudar de país e começar do zero. E cabeça vazia é um gatilho para pensamentos ruins, com certeza, né? Com certeza. Então, assim, o índice de depressão é muito alto, realmente. A gente encontra, ao longo dessa jornada, eu imagino, de mulheres deprimidas e que não se encontravam e que
reclamavam e se lamentavam era enorme, entendeu? Sempre foi, sempre vai ser. Mas uma forma de você tentar evitar isso é ocupando a cabeça. Perfeito. Se essa ocupação da cabeça vai te trazer uma renda, não interessa. O que importa é você ocupar a cabeça. É você inventar coisas para te satisfazer. E não é para satisfazer os outros, não. Você tem que estar feliz no que você está fazendo. E isso eu sempre fiz, né? Isso eu sempre fiz. Isso, Lu, é importante, porque assim, você buscava independente do lado financeiro, porque graças a Deus você não precisava no momento. Mas mesmo que fosse uma coisa necessária para você, o ideal realmente é esse, né, Lu? É você buscar algo. O que você gosta? Mudou de país, a sua profissão você não ia poder exercer lá. Não. Digamos que você fosse médica também. Também não ia poder, mudou de país, você não consegue exercer lá. E aí? Então é encarar isso mesmo da forma que você falou. Vou encarar, vou preencher com alguma coisa que me traga uma alegria, que me traga uma autoestima, que eu me sinta produzindo, né? E qual era a minha motivação, assim? Eu tinha uma coisa muito simples na minha cabeça. Eu quero ser feliz, né? Porque eu estando feliz, os filhos percebem quando a mãe tá bem e quando a mãe não tá bem. Então já passa para eles, né? Eu tinha 2 filhos pequenos. E até hoje, todas as transferências que a gente tem que fazer, todas as mudanças que a gente tem que fazer, eu tento ser a mais positiva possível. Mesmo que o cenário não seja tão bom assim, eu produzo um cenário que sim, entendeu? Porque eles Isso é precisam muito legal. que se eu tô bem, eles estão bem, né? Não só eles, o marido tá bem também. Tem até um ditado aí ótimo que rola no meio de expatriados, né? Se a mulher tá bem, o marido tá bem, sabe? Porque a maior preocupação deles é isso. Porque se a mulher não se encontrar, né? Tô falando mulher porque é meu caso, tá? Mas se for o homem também. Não se encontrar numa nova posição, o cara não vai bem, o funcionário não vai bem, não vai produzir da forma que ele precisa produzir para se desenvolver. E aí aquele sacrifício que a família está fazendo vai ser em vão, entendeu? Porque é um sacrifício. Ficar longe da família é um sacrifício. Ficar longe dos amigos é um sacrifício. Sair da sua cultura é um sacrifício. Sair da sua rotina, do seu ambiente, da sua zona Daquela zona, exatamente. Né? Que tudo já funcionava, né, Luz? Tudo já funcionava. Exatamente. É muito sacrifício para que a coisa não dê certo, né? Então, na minha cabeça, independente de onde eu esteja, a coisa tem que dar certo, né? E para a coisa dar certo, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Senão, se eu não estiver bem, eu eu perco a paciência com os filhos, começo a brigar com o marido, né? E começa a desenrolar uma série de conflitos dentro de casa. Na verdade, é aquela história. Até a Fabiola colocou aqui, ó. E cabeça vazia não tem a ver com você se ocupar, mas sim de você viver um propósito que é maior que você. O seu propósito de manter a família unida, de entender que aquilo dali é para vocês dois, é um contrato. Você tem uma sociedade com seu esposo. Sim, se vocês decidiram por assim ser, cara, faz da melhor forma. Decidi ser feliz antes de qualquer coisa. Então, isso é lindo, porque eu vejo, Lu, e eu acho que você também deve ter muitos casos aí para contar. Fabiola colocou aqui, ela vive com intencionalidade, né? Você foi intencional no momento que você escolheu. Não, vai dar certo. Vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Tá tudo bem, eu vou fazer dar certo. Exatamente. E quantos casais você já deve ter visto, Lu, de separação, que a pessoa foi sofrendo, foi sem querer ir. O que acontece no final? As coisas começam a dar errado. E isso, às vezes, você olhando de fora, você deve ter visto, cara, é óbvio que não vai dar certo, é óbvio que vão se separar, ou é óbvio que ele vai acabar voltando, ou ela voltando. Algo vai acontecer, porque a pessoa não aceitou, né, Lu? E aí é um sofrimento para a família. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que abdicou da família, da vida profissional para cuidar da família, sabe? Tem gente que tem vergonha disso, gente. Não tem que ter vergonha de nada. De nada, Lu. Primeiro, uma coisa que eu falo aqui demais dentro de casa. Ninguém paga minhas contas. Adoro Entendeu? isso. Alguém tá pagando boleto? Exatamente. Alguém levou um boletim para pagar hoje? Não, gente, tem um monte, leva um. Então, assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, o que eu decido, entendeu? Perfeito, se eu decidir cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha família.
entendeu? Se eu quiser largar tudo para só cuidar da minha família, eu vou cuidar da minha família, não tem. Agora, o problema é que hoje em dia as pessoas são muito extremistas, né? Se você escolhe, se você opta por uma coisa, pensando que aquilo é o melhor para você naquele momento da sua vida, né? Se tem alguém que é contra isso, já cai de pau em cima, entendeu? Já detona, já fala mal, já não entende os seus motivos, né? Lua, Julga. eu tenho uma colocação que eu acho um barato. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas, mas o que vão falar? Ai, Luciana, você nunca. Filha, já vão. Deixa eu te falar uma paradinha, ver se tu entende. Já vão falar de você. Já É, vão falar. É melhor eles falarem de uma decisão que você tomou por você, ou eles falarem de uma decisão que você achou melhor tirar, fazer, porque os outros vão falar. Isso para mim é. hoje, eu falo que a gente se liberta com a idade, né? Com a Ah, vivência. A gente até conversa. nossa, Tipo tá assim, demais da hoje, conta. Maria, mas você vai fazer essa coisa meio bobinha, meio. Meu amor, fala mal, não tá afim, não assiste. Não quer acompanhar, não acompanha, gente. Pelo amor de Deus, vai sofrer. Então, É, isso é muito com a idade, né, Lu? Isso vem, ah, essa com segurança. certeza, Agora, é lógico que quando a gente decide encarar uma jornada dessa, e eu já falei aqui várias vezes que o ideal é você encontrar alguma coisa que te dá prazer. Eu passei, nesses 12 anos, eu passei em várias áreas, né? Então, eu comecei com a fotografia. Gente, eu é, lembro, deixa eu fazer um parênteses, eu lembro que eu te ligava, Lu, você ainda tá na fotografia? Então, aí lá vem novidade, me conta, menina, qual é a boa do momento? é. Então, assim, fotografia foi uma coisa que eu gostava demais, e até hoje eu tiro foto, eu saio para. Já não é a minha principal atividade, né? Mas sim, se eu saio de férias, eu levo minha máquina fotográfica, vou tirar as 3.700 fotos, vou trabalhar as 200 que tem que trabalhar e vou ficar com um acervo daquele Lu, lugar. é o tipo da coisa que hoje faz parte da sua jornada, né? Tudo É, nos ajuda, tudo nos preenche, né? é. E a questão do livro. Ah, a Leandra aqui, ó. Leandra Aí, Rios. A Leandra é a grande incentivadora? incentivadora de eu ter me tornado escritora, de eu ter publicado o Ah, meu primeiro livro, O Súplica em Olhos Mortos. muito Porque, obrigada por isso! Aqui! Ah, porque a Leandra, gente! Bom é, saber, Leandra. Um beijo. A Leandra, ela é uma super jornalista e ela publicou um livro. Ela morava em Bogotá na mesma época que eu. E ela publicou um livro de poesias e me chamou para tirar a foto da quarta capa, a foto dela, né, para a quarta capa do livro. E a gente foi, tirou a foto e depois foi tomar um café e estava conversando, tal. E aí eu comentei com ela que eu tinha um livro engavetado, né, um projeto de um livro. Eu tinha começado a Aham. escrever no Cazaquistão, mas tinha parado de escrever porque fui de mudança para Bogotá, e aí você realmente eu tive que parar para poder começar tudo de novo, né? Encaixotar tudo. E começar uma nova rotina, e aí não dá para você simplesmente fazer a transição, sentar no primeiro dia em Bogotá e começar a escrever. Não, não dá, né? Você Filho tem que, pequeno. exatamente, você tem que se adaptar na cidade, né? E aí ela falou, Lu, você tem que tirar esse livro da gaveta, porque você vai ver como é gostoso publicar um livro, não sei o quê. E ela falou assim com uma Uma vontade, sabe? certeza. Encheu a boca tão linda assim para falar disso, que eu falei assim, não, preciso fazer isso então. E foi por causa dela que eu realmente tirei. Que Agora, legal. nessa época, quando eu publiquei o livro, eu não tinha pretensão nenhuma de ser escritora como profissão, né? Eu simplesmente foi aquilo que a gente falou. Era uma atividade que me preenchia assim de uma maneira maravilhosa. Eu passava o dia escrevendo e adorava, ainda mais que lá em Bogotá é friozinho. É frio o Delícia, ano gente. inteiro. Amei conhecer É frio Bogotá, o ano graças a inteiro, você. 15 graus o ano inteiro. E é frio, frio realmente. Tanto que no escritório que eu tinha lá em casa, tinha uma lareira. E eu deixava a lareira acesa o dia inteiro. Acesa porque era gás, tá, gente? Não é erro de. Ligado o dia inteiro, né? Porque era frio. Então, era uma delícia passar o dia escrevendo com aquele quentinho, sabe? Do Ai, gente, eu quarto. amei.
Mas o meu processo de escrever nessa época era simplesmente pessoal. Era para cumprir uma necessidade minha, pessoal. E eu publiquei o livro, não fiz nada para vender, enfim, ficou lá na Amazon anos sem vender absolutamente nada, porque eu não fiz... E deu uma travadinha. Não sei se é o meu ou se é o da Lu. Lu, será que é o seu ou será que é o meu, gente? Coloca aí. Não sei se deu uma travada. Quem que tá aí? Bela. Ó, tô esperando aqui. Não sei se travou o meu ou se travou o da Lu. Tita, coloca aqui pra mim. Não sei. Ah, é o dela. Então a Lu caiu. Deixa eu chamar. Foi o dela, né? Peraí, que ela já vai voltar. Gente, eu adoro a história da Lu, porque quando a gente pensou, né, nessa semana aí de live, eu falei, eu quero trazer mulheres que realmente tenham vivido situações, experiências que realmente elas tiveram que se reinventar. Se reinventar, enfrentar. Ah, não, beleza, vou esperar a Lu voltar aqui que eu já trago ela. Aí, já chegou, vamos ver aqui. E a Lu foi uma guerreiraça, porque eu nunca peguei a Lu reclamando. Eu nunca me lembro de ter falado com a Lu, ela tá sofrendo. Poxa, eu vou pro Cazaquistão, poxa, eu vou pra Colômbia. Voltou, Lulu? Eu voltei, eu tô escurinha Voltou. aqui porque tive que botar o telefone para carregar, sei lá, descarregou de repente esse negócio. Não, tranquilo. Mas enfim, então na Colômbia, quando eu publiquei o livro, era um desejo pessoal meu de fazer alguma coisa que me satisfizesse. Satisfizesse. Desculpa, eu confundo muito por causa do espanhol, tá? E isso preenchia o meu dia. Eu passar o dia escrevendo preenchia o meu dia. E eu Que acabava legal, o dia né? numa sensação assim de, gente, eu consigo, sabe? Eu consegui, eu E posso. Lu, quantas mulheres poderiam estar ocupando tempo escrevendo das suas angústias, da sua vida, ou igual a você, de ficção, e que, não, mas isso não é para mim, não. Eu não sei escrever, não. Eu não sou escritora, mas você nasceu escritora, Lu? Não, Você já nunca. se imaginou? E é lindo, por isso que quando você fez o primeiro, que você falou, não, sem interesse, sem medo do julgamento, mas agora está se achando escritora, agora nunca foi. Mas para começar, você tem que começar de algum lugar, né, Lu? Na verdade, a gente precisa realmente encarar os medos, né? Isso aí não tem a menor dúvida que a gente precisa encarar os medos para poder desenvolver alguma coisa que vale a pena na nossa vida, né? E assim, E ter coragem, né, Lu? encarei o medo de escrever, porque eu nunca fui uma aluna particularmente excepcional em português, entendeu? E eu tinha muito receio disso. Eu falava assim, mas como é que eu vou escrever um livro se eu nunca fui uma aluna exemplar em português? Aquelas crenças não é coerente. As crenças que a gente cria e que nos travam muito, muito durante a vida. Perfeito, né? Perfeito, Lu. Inclusive, até eu estava na live que eu fiz do lançamento do livro, que eu falei sobre isso. Depois, uma prima minha, que eu não falo com ela há muito tempo, ela me mandou um WhatsApp, falou assim, Lulu, você sabe que o que você falou me marcou demais, porque realmente a gente fica com essas crenças assim de que só porque a gente não era boa, a gente não vai conseguir, né? E não é assim, porque na verdade, um escritor, uma boa escrita não significa um bom português. Perfeito. Para isso tem um revisor que faz esse trabalho. Meu revisor, ele faz todo o meu trabalho. Inclusive, ele fica assim, Lu, você está pensando em espanhol de novo? Porque às vezes eu invento as palavras assim, eu traduzo o espanhol, né? Você está pensando em espanhol de pessoal novo. poliglota é um problema. Porque ele fica... Eu boto muita palavra em espanhol, aportuguesada, né? Mas para isso, o português tem um revisor, né? A boa escrita não é isso. O bom escritor,
o que ele tem que fazer? Ele tem que concluir pensamentos, ele tem que fechar ciclos, ele não pode deixar pontas soltas, ele tem que finalizar um raciocínio, ele tem que conduzir o leitor de uma maneira instigante, né? Que é o que eu vejo no seu livro. Pois é, e que o leitor não se perca no meio do caminho, né? Então, isso é uma boa escrita, né? O português é Agora, Lua, quando você fala de crença, né? Isso é muito lindo também. Quero frisar isso aqui, dar uma pausa para a gente poder trazer esse assunto, porque como eu vejo, né, coordenando as pessoas, né, no meu trabalho, no meu dia a dia de treinamento, pessoas que acreditam que o problema dela é um, mas que, na verdade, o seu problema é outro. É a sua crença. A Fabiola botou crença de merecimento. As pessoas acham que não mereço. Não, eu não mereço ser escritora. Menina, não era boa em português. Eu não mereço, né? Eu não tenho essa capacidade. Não, mas isso não é para mim, não. Isso aí é para quem nasceu rico. Eu não nasci, não posso. Ah, não, isso aí é para quem é pobre, que merece ter isso. Isso não... Cara, e é tão importante isso, Lu, quando a gente para ver, para olhar para trás, tipo, o que você colocou, pô, a nossa criação foi uma criação para produzir. O fato de você não ter hoje uma carteira assinada não te desmerece em nada. Que isso, Não, gente? muito pelo Só que as contrário, pessoas rotulam, né? O futuro é para não ter carteira assinada, né? Exato, aceita. O futuro é para isso, né? Isso. Então, assim, continuando essa questão das crenças, o pior dessas crenças, desses julgamentos, é quando esses julgamentos vêm de pessoas próximas a você. Que nos amam, que não é por mal, né? Que não é por mal, mas que desestimula, sabe? Que te faz, assim, para baixo, né? E faz você acreditar naquelas palavras, né? Então, Perfeito, assim, Lu. isso é muito complicado, porque aí você tem um trabalho em dobro. Você tem o trabalho de produzir e produzir pensando que você tem que superar a expectativa daquelas pessoas. Perfeito, né? Lu. Perfeito. E quantas pessoas que estão aqui hoje estão vivendo isso? Quantas? Quem de nós, às vezes, não vive uma batalha interna de você falar, eu quero que dê certo, mas alguém tá ali, olha, tá perdendo tempo à toa, hein? Isso aí não é legal, não. Aí virou blogueira agora? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Ninguém consegue. Perfeito. Isso Gente, é muito poucos. Difícil. Ninguém consegue. É matador esse troço. E eu costumo dizer, Lua, eu costumo dizer que é o seguinte, se você não tem coisa boa para falar, para contribuir, se você ama, não faz isso. Mas é um medo de proteger, né, Lu? Eu vejo que muitas vezes as pessoas fazem isso para te... Ah, não faz isso, não vai por esse caminho não, Lu. É muito difícil, você vai se machucar, você vai sofrer. Mas é o caminho que eu quero. Eu acho que em muitos casos você tem que escutar, né? E a pessoa tem que falar. Tem o direito de maneiras de falar, né? Existem maneiras e maneiras de dar o recado, né? Eu brinco que é igual eu mandar você para aquele lugar. Eu posso falar, Lua, vai tomar, ou eu posso falar, Lua, vai tomar, vai tomar, brincando. É a mesma frase, só que eu posso falar com uma entonação pá, ou eu posso falar brincando. E é isso, é a forma, né? Na verdade, é a forma como fala, né? E não é... E às vezes a pessoa tem que falar, mas tem que dar uma solução também. Ou dar uma ideia, né? Não simplesmente não é crítica pela crítica. Pode, né? Não é simplesmente falar, não, você não pode porque você não tem talento. Não, não é assim. Pode falar. O que você acha de fazer um curso tal? Eu vi outro dia que tinha um curso tal, assim, assim, assim. Por que você não procura um curso? Entendeu? É assim, é você passar o recado de uma outra maneira, né? Agora, Lu, quando você começou, né? Eu queria que você relembrasse quais foram os seus maiores desafios, né? A gente está falando de desapego, da necessidade de se reinventar, A primeira mudança que você fez me chocou muito, Cazaquistão. Eu falei, o quê? Lu vai pro meio da guerra. O que tem lá em casa que perdeu o quê em Cazaquistão, pelo amor de Deus? Então, assim, você foi muito guerreira e até quando você caiu, eu falei isso, eu não me lembro de um dia você me ligar ou triste, ou chorando, apreensivo, ou trazendo um olhar meio pessimista, não me lembro. Esse dia não aconteceu. Então, você sempre foi muito positiva, vai dar certo, maravilhoso. Já olhei o que tem de bom no Cazaquistão e o que tem de ruim. O que tem de ruim eu não olhei, não, e tá tudo certo. E não, eu tenho que ir,
eu sei que eu vou para um lugar seguro. É claro que você sabia que você estava indo com toda uma estrutura de uma grande empresa, enfim. Mas eu digo assim, quais foram os maiores desafios que você realmente viveu e como que você conseguiu se virar, se reinventar e sair deles? Que eu acho que isso é Na uma grande verdade, sacada. na verdade, o que eu acho que eu sempre fui muito positiva, né? Essa é a minha característica. Eu nunca fui Ó, bate, pessimista, bate, né, Lu? eu sempre fui muito positiva. Concordo. E aquilo que eu falei no início da live, eu sempre quis ser feliz. Então, o que eu posso fazer para ser feliz, né? Essa Nessa escolha época vem em do primeiro lugar, né? Cazaquistão, Foi a nessa primeira época, escolha, né? é. Nessa época do Cazaquistão, Maria, foi uma época muito complicada, porque foi a primeira expatriação, né? Eu era bem mais nova. Os meus filhos eram muito pequenos. O meu mais velho tinha 5 anos e o caçula tinha 1 ano. A gente foi para um país onde a cultura é completamente diferente, né? Completamente Gente. diferente. Não tem guerra, não, tá? Você falou, vai É, desviar da guerra, mas não tem exato. guerra, não. Você vê como é ignorância. Eu lembro de eu te perguntar isso, Lu, mas lá não tem guerra, não. Você, não, garota. Eu falei, É, meu Deus. mas eu vou te contar um caso, por exemplo, que aconteceu logo na primeira semana que a gente chegou. O Márcio, ele viajou, porque o Márcio viajava demais naquela época, né? Ele tomava conta da região toda, então ele passava a semana fora, assim. Quase todas as semanas ele estava fora. E eu ficava sozinha com os meninos. A primeira vez que ele viajou, a gente morava numa casa de rua. Ou seja, eu sou do Rio, morei minha vida inteira em apartamento, segurança, Perfeito. né? Segurança, entre aspas, mas é mais seguro morar em apartamento do que em casa. Sim. E eu fui morar num país onde se fala russo, poucas pessoas falam inglês na rua, e era uma casa de rua que não tinha uma rua assim super de nada, não tinha Deserta, nada né? na De nada. rua, entendeu? Eu lembro que você fez filmagens para mim, né? E aí o Márcio viaja e eu fico sozinha passando as noites com as crianças. O que eu fiz? Quarto do pânico, né? Eu entrei no meu quarto, dava 7 horas da noite, eu entrava no meu quarto com os meninos, trancava a porta do quarto, botava dentro do quarto remédio, telefone, carregador, comida, água, Exato. e só saía no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Agora, isso é uma coisa bacana? Não, claro que não. Né? Porque você não pode Se viver você com pudesse medo. escolher, você ia querer, né? E você não pode viver com esse medo, entendeu? Então eu fiz isso durante mais 2 noites. Na terceira eu falei assim, gente, eu não posso viver minha vida assim. Porque Vou prejudicar os meninos. quantas noites o Márcio vai estar fora? Eu vou passar minha vida inteira vivendo assim, dentro de um quarto? Tá doida? Não. Então, você tem que tirar os seus medos. Então, a primeira coisa que eu acho, primeira dica, eu acho que a pessoa tem que se livrar um pouco dos medos que ela tem, sabe? E tentar encarar os medos de uma forma positiva. Até porque eu acredito muito que quanto mais a gente pensa naquilo, mais probabilidade da coisa acontecer, né? Porque, pois é, Subconsciente, atraindo. Não, vamos exatamente. atrair coisa boa. Porque o universo ele não consegue entender se Não. você quer repudiar aquele pensamento ou se você quer atrair o pensamento. Então, ele simplesmente Perfeito. atrai, né? Então, eu comecei a pensar, não posso ter medo disso e vamos encarar. Então, em todos os movimentos que eu fiz, a primeira coisa que eu pensava era o que aqui me assusta, por que me assusta e o que eu faço para não me assustar mais, entendeu? Perfeito, Lu, perfeito. E vou te falar uma coisa, até um parênteses, hoje eu fui levar o Felipe na escola e o meu filho fica muito tenso no retorno, né? Ele estava apreensivo. Aí hoje no carro ele falou, mamãe, eu criei uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ontem, antes de dormir, eu dei uma olhada nas matérias que eu ia ter hoje na escola, tô tranquilão, tô update. Você fala tanto de estratégia, não sei o que. Eu falei, eu tenho medo, eu tô apreensivo. Eu vou me preparar, tô me sentindo melhor.
Aí eu falei, cara, é isso. É O isso. medo vai acontecer. O corajoso não é o que não tem medo, é o que age apesar do medo, é o que não deixa o medo paralisar. Então, assim, quando a pessoa fala, gente, a Luciana foi tão corajosa, né? Ela não tem medo. Tenho medo, É, mas eu criei estratégias, né, Lu? como tem medo, né? Você tem uma ideia, quando a gente estava na Colômbia, a Colômbia, na época que eu morei, já não tinha mais essa questão das bombas que teve na década de 80, nada disso, né? Já era um país muito mais tranquilo. Mas vira e mexe, tinha uma coisa assim, acontecia uma coisa assim. Então eu me lembro de um dia eu estar saindo de casa, eu tinha embicado assim com um carro na garagem, recebi uma ligação da segurança do trabalho do meu marido. Falou assim, Dona Luciana, a senhora tá onde? Aí eu falei assim, eu tô saindo de casa, eu vou... E aonde, pra onde a senhora tá se dirigindo? Aí eu falei assim, tô indo em tal lugar. Aí o cara, não, melhor a senhora voltar para casa. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Bom, eu não entendi, porque na hora eu fiquei nervosa, né, obviamente. E aí eu já não entendia mais o que o cara tava falando, né? Mas eu voltei Já não pra entendo casa. espanhol, inglês, Me português. O que que você mandou tá falando? voltar, eu mandei, vou voltar para casa, né? Se o cara da segurança tá mandando eu voltar para casa, quem sou eu Pelo para dizer que amor. não, né? Voltei para casa. Aí fui descobrir que tinha tido uma bomba, um carro-bomba, perto do local até onde eu ia, né? Relativamente perto. Então, assim, lá tinha essas coisas, sabe? Assim, que não era normal, não era uma coisa Não era um diária de todo tiroteio, não dia, era um né? assalto, uma coisa já Não, normal nossa, né? mas Era bomba. existia até um crime lá que era o pode. Ai, como é que é? Deixa eu botei aqui. Escopolamina. Pode-escopolamina. O pode-escopolamina era uma droga que eles usavam, que é um pozinho branco que não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. Mas deixa você em estado meio que abobalhado, assim, né? Então, Letárgico, né? você faz Meio. tudo que a pessoa manda. Você faz tudo que a pessoa Meu manda. Deus. Então, eles usam muito isso em taxista lá, bota num folheto e aí entrega para você. Quando você pega, o negócio voa no seu nariz. E olha, tinha casos assim, esse tinha bastante. Inclusive, esse tá até no meu livro, no Vestígios, eu falo sobre ele. Que o Ah, Vestígios isso. passa na Colômbia, né? Então, eu falo um pouco sobre isso, desse golpe que tinha lá. Porque isso, porque isso era uma coisa muito forte lá. E por mais que você não quisesse, isso era uma coisa que dava medo, né? De você estar Igual os passando na ácidos, né? A rua. Lu tá lembrando que você também. Eu lembro que tem uma passagem dos ácidos. Sim, né? Fora os ácidos, né? Isso aí é outra coisa, que esse é o tema principal do livro, né? E a ataque de Gente, ácido que tinha na Colômbia também. Então, assim, quando começaram os ataques de ácido na Colômbia, que inicialmente começaram assim muito esporádicos, né? E era assim, era um ex-marido atacando a mulher porque não aceitava a separação, era um fulano que tinha raiva de ciclano. Mas depois eles começaram a usar isso como arma branca na rua, gente do céu, né? Lu. Então, assim, o medo de você andar na rua realmente e ser abordada por alguém e o cara te tacar um ácido no rosto era muito grande, né? Então, a gente mas eu vou fazer o quê? Não vou andar na rua mais? É É só você estar isso. atento, né? Então, assim, esses medos realmente a gente precisa trabalhar, principalmente em lugares onde você está longe da família, que você não tem estrutura, porque isso pode te paralisar de uma maneira que você não faz absolutamente mais nada. E você estando longe da família ainda é pior, né? Porque você não tem uma E, estrutura emocional e familiar para te e acolher, fora né? que você com certeza recebia ligação da sua mãe, que tá aí, um beijo, tia Lúcia. Com certeza os familiares ficam apreensivos, porque a gente está acostumado com outro tipo de violência e tal, que às vezes é pior do que a que Às vezes você pode estava ser até. lá, né? É, Mas é diferente. Então, o medo do diferente também é uma coisa que pega, né, Lu? é o Tipo assim, medo do quando eu fui para diferente. Colômbia, eu amei tudo, me senti segura. Falei, Lu, eu imaginava outra coisa daqui. Imagina quantas coisas na vida, trazendo para nossa vida, oportunidades que a gente pode ter medo, às vezes, de tomar uma decisão de pedir demissão mesmo, de sair da empresa ou de aceitar um novo trabalho.
Dá medo, mas e Dá aí? medo. Se você não tivesse aberta para isso, você não ia ter vivido nada do que você viveu, Não, né? exatamente. Nada, nada, nada. E eu acho que E isso, a gente precisa encarar isso. O medo realmente é uma coisa que a gente precisa encarar com uma forma mais, mais insistente, né? Para não deixar que isso atrapalhe. agora, Lu, um ponto que eu acho importante a gente trazer, que você me falou, é da estrutura familiar. Como, porque é assim, a primeira vez que você me falou que você ia se mudar, eu lembro que eu cheguei a perguntar, Lu, eu fico com medo, como é que é isso, né? O casamento, você sair daqui, você abrir mão, e se não der certo, todo mundo que ama fica com os receios, né? E aí, como é que vai ser? Você, pelo contrário, você fortaleceu isso, a tua estrutura familiar, você, o Márcio, os meninos, o quanto isso impacta e qual a dica? Como é que você conseguiu hoje ter uma estrutura familiar tão fechadinha de a ponto de você entender o teu papel na família, o papel do Márcio na família, tá tudo bem, é uma família, como a Fabiola gosta de falar, de alta performance, todo mundo se ajuda. Não tem ali a adaptação no exterior é diferente. Você não tem uma rede de apoio tão forte como você teria no Rio, né, no Brasil, com a sua família. Você precisou se virar, criar uma rede de apoio, de alguma forma, e fazer a sua família a sua rede de apoio. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, de você realmente ter trazido a família com diálogo, com tudo. Como é que você conseguiu construir isso para que outras pessoas também possam ter essa fortaleza, né, dentro de casa? Eu acho, Maria, eu acho que isso não é uma receita de bolo, né? Cada um sabe aonde aperta o sapato, né? Então, assim, não adianta eu ficar aqui também falando que, é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque por isso Perfeito. que É dá o que certo. funcionou Não, para você, é o né? que funcionou para mim, né? É o que funcionou para mim pela minha personalidade, em conjunto com a personalidade do meu marido e dos meus filhos, né? Eu acho que Excelente. tudo um conjunto, né? Se eu tive a sorte de ter um parceiro que que encaixa com o mesmo tipo de pensamento, apesar da gente divergir de muitos pensamentos, obviamente, que cada um tem suas crenças, cada um tem o seu universo, né? Fui Cada um formada tem o seu para perfil comportamental, claro, né? cada Então, um tem assim, a sua individualidade, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, sem dúvida nenhuma, esses 12 anos, uniu muito a família. Porque somos nós quatro, né? Então, se acontece alguma coisa, estão os quatro juntos, né? A gente realmente não tem uma estrutura de avó, de avô, de irmãos, de tios, né? A gente somos só nós. Então a gente tem que se unir, né? O diálogo realmente é uma coisa que funciona muito aqui em casa, né? Principalmente com os filhos. Obviamente que eu e Márcio também, né? A gente conversa muito, né? E tenta, sempre que a gente tem alguma divergência, a gente entra num acordo, eu escuto ele e ele me escuta. Escutar é muito importante, né? Outro dia eu coloquei excelente. num post no meu feed que as três principais palavras não são eu te amo, é eu te escuto, né? As palavras mais importantes que você diz para alguém num relacionamento é eu Perfeito. te escuto, né? É parar para escutar, né? Parar para escutar antes de dar opinião, antes de você julgar e você ter aquele julgamento da situação como se você fosse A tivesse a dona da verdade verdade. absoluta daquilo, né? Perfeito. Na Então isso verdade, tem a sua verdade e a minha verdade, a forma que eu enxerguei a situação, a forma que você enxergou. Se eu não te ouvir, né, Lu? A gente pode estar brigando pela mesma então, coisa. então, por exemplo, com os meus filhos, por exemplo, quando eles estão numa briga que eu não vi o que aconteceu, antes de fazer qualquer coisa, eu falo, você fala. Um fala, agora é a sua vez. Ele fala. E aí a gente entra numa decisão, Perfeito. entendeu? Antes de castigar alguém sem saber, porque isso gera conflito, isso gera desgaste no relacionamento, porque se um pode parecer injustiçado e eu faço um castigo que realmente não condiz com o Não que está aconteceu, correto. isso cria um atrito no relacionamento, né? Então eu acho que o diálogo é a coisa mais importante, o escutar o outro é o mais importante também, né?
Mais do Até que falar, é escutar. a Fabiola colocou aí, muitos olham e falam, gente, Luciana deu uma sorte, menina, você viu que sorte? Ela caiu do céu, maridão, filho, tudo de sorte. Não entende o investimento que é, né? E é muito bacana a gente falar isso, porque às vezes acham que realmente, poxa, fulano deu sorte. Eu, sinceramente, eu não dou essa sorte. É construção, né, É Lu? construção. Quantos dias Construção de você relacionamento. chorou, Era você... assim no começo, não era assim. O relacionamento, meu relacionamento com o Márcio no começo não tem absolutamente nada a ver do que é hoje, né? São 21 anos de casado, né? Fora as outras eternos anos de namoro. Que Então, barato. assim, é uma construção, é um trabalho diário, né? É Perfeito. É você uma decisão semear diária. uma eterna cuidar daquela sementinha, entendeu? Você não pode simplesmente achar que de um dia para o outro vai ser uma maravilha, né? Porque não Já é. estou casada, agora eu As posso pessoas largar são de mão. diferentes, né? As pessoas são diferentes, as pessoas têm pensamentos diferentes, têm crenças diferentes, têm a sua individualidade. E a gente se respeita muito. Então, por exemplo, antigamente eu ficava muito brava da vida, muito, né? Quando chegava domingo e o Márcio queria sair para andar de bicicleta sozinho, porque ele tinha comprado uma bicicleta nova. Eu lembro até hoje, o dia que o Márcio comprou uma bicicleta em Bogotá, isso não faz muito, né? Bom, tem mais de 8 anos, né? Ele comprou uma bicicleta em Bogotá, ele nem me perguntou. No dia seguinte, ele queria sair para andar de bicicleta, mas os meus filhos eram pequenos. Ele nem perguntou, não vai precisar de ajuda amanhã? Perfeito, Né? Lu. É Então, isso. assim, e eu lembro que eu fiquei muito brava com ele, sabe? E eu acho que Magoada, hoje, né? Coisas que. magoada de não ter Isso. perguntado, né? Era questão só de perguntar, né? Só provavelmente eu ia falar assim, pode, meu amor. Claro que Isso é pode, né? Provavelmente eu falaria que sim. a sua cara, com certeza, é isso. Mas, cara, me pergunta. Provavelmente eu Caramba. falaria que sim, mas podia ter perguntado antes, né? Antes de Perfeito, simplesmente Lu. se vestir para sair para andar de bicicleta, né? Então, assim, essa questão assim do diálogo. E o que E foi com isso? Isso certeza. poderia, se ele tivesse dialogado, não teria dado atrito. Eu não E teria com ficado certeza foi um brava. aprendizado para ele também, né, Lu? Também. Os dois crescem. E tenho certeza que eu também já fiz várias coisas que deixaram ele irritado, né? Com certeza, com certeza. Por eu não ter falado, não estou falando, tô criticando aqui meu marido, não, né? Mas assim, eu devo ter cometido muitas coisas assim também ao longo da vida, né? Mas hoje em dia, eu acho que com a maturidade que a gente a gente encara essas coisas um pouco mais. Também tem o fato dos filhos serem maiores, né? E já não dependerem tanto da gente assim. Então, assim, é óbvio que isso facilita muito a relação do casal quando os filhos já não precisam tanto de você, né? Porque aí você já não Eu tem tenho que uma dividir brincadeira. Eu o tenho uma trabalho. brincadeira, Lu, que eu falo. Exato. Eu tenho uma questão, eu sempre brinco, se alguém vier me falar, poxa, Maria, eu tô pensando em me separar, qual a idade dos seus filhos? Ah, eu tenho de 2. Querida, até 3 anos não dá para separar, porque todo mundo quer se separar até 3 anos. Mas todo mundo. Então, assim, é a torcida do Flamengo junto com a do Fluminense. Então, assim, até 3 anos, espera um bocadinho, não dá para esperar, não, amor. Agenda isso para daqui a 3 anos, daqui a 3 anos vamos separar, você agenda. Porque é muito real, né, Lu? São brigas que hoje você olha para trás e fala, pô, era só ele perguntar. Pô, mas eu também já fiz um monte de coisa. Imagina ficar sofrendo por situações. Eu acho isso bacana, porque assim, eu também tenho um casamento longo, você também, e pretendo continuá-lo. Por quê? Porque é decisão diária, de perdoar, de conversar, É, de ouvir, né? De você é, realmente. Isso não tá legal. A Fabiola também fala uma coisa legal de você reorganizar. Olha, não tá funcionando, não. Esse homeschooling, com você trabalhando em casa, com você. Não tá funcionando. Vamos conversar. Estar aberta ao diálogo o tempo todo, né, Lu? Eu acho que é, esse é o grande segredo, né? é. Não, e esse homeschooling realmente, eu acho que ele veio para arcadar com muitos relacionamentos, né? Graças a Deus o meu sobreviveu assim, até super bem, pelo que eu vejo assim. Aqui cada um fica num canto, ninguém interrompe ninguém, todo mundo respeita a privacidade do outro e vivemos tranquilamente. Mas eu
conheço gente que não pode fazer um barulho assim, um Exato. lápis caindo no chão, que o marido já, eu estou numa conference call, como se aquilo fosse a coisa mais importante da vida, né? Exato. E você tem que saber conviver, gente. Não tem como. Só temos esse ambiente, meu querido. temos Você que tá ali, também o outro tá. fazer o quê? Né? Perfeito. Então, Lu, assim, estamos caminhando para o finalmente. 5 minutos. Gente, eu pisco esse relógio aí, não é possível que é verdadeiro, que a gente ficou aí 55 minutos. é verdade, passou bem rapidinho. Eu quero te agradecer. Queria que você já dissesse dos seus livros, que eu acho assim que é uma maravilha, um ganho e uma coragem sua também de ter se lançado e hoje se colocar e se enxergar como escritora, né, Lu? Eu queria aqui, aproveitando então, para quem não sabe, eu tenho 3 livros publicados, são 3 livros policiais, é uma trilogia policial. No primeiro livro eu abordo escravidão moderna. No segundo livro o tema é ataques de ácido em mulheres na Eu tenho Colômbia. os E o dois. terceiro livro terceiro livro é esse aqui, que eu acho que você não tem. Não, eu O terceiro livro é ainda esse não. aqui, Delito Latente, que fala sobre transplantes de órgão e ética médica. Eles estão, enfim, estão na Amazon e eu tenho um projeto muito bacana que eu tô com outras 4 escritoras que tem um Instagram. E quem não me segue ainda, gente, por favor, Por pode favor, clicar. por favor. Luciana Dignone. E eu tô num projeto muito legal que se chama Te Odeio, Mãe, com Todo o Meu Amor, que vai ser um livro que eu e mais 4 autoras, a Amanda Marques, a Amélia Lobo, Juliette Vasconcelos e Marcela Brazão. Cada uma tem um estilo, um gênero literário diferente, né? Eu escrevo aventuras policiais, a Amélia é mais histórias empoderadoras, a Amanda Chiquilite e a Juliette psicológicos, assim, Poxa, tramas cada um. psicológicas. E a Marcela a Marcela é muito comédia, que ela escreve, as protagonistas dela são todas mulheres gordinhas, mulheres gordinhas, que não se encaixam naquele padrão de protagonista bonita, né? E a gente vai criar um livro para o Dia das Mães, cada uma com o seu gênero literário. E são 5 histórias nesse livro chamado Te Odeio, Mãe, com Todo o Meu Amor. O Instagram já está aí. E ele tem um Que conteúdo legal, muito voltado para esse relacionamento de mãe e filho, sabe? Os problemas. Eu te odeio. Mãe, eu te Exatamente. odeio. Quem nunca falou isso ou pensou isso, não é verdade? E se você E quem mãe, nunca não ouviu, escutou, quem é mãe? se você é mãe e você ainda não escutou, ou você vai escutar, ou ele no pensamento você já escutou bastante, né? Não verbalizou, mas tá ali. Não verbalizou, mas ele disse. Isso aí. Então, enfim, o conteúdo tá bem bacana, porque é bem voltado para essa relação de mãe, né? Que legal. Riquíssimo, cara. É uma área riquíssima. É um projeto bem legal. Então, também convido todo mundo a acompanhar aí e ver o lançamento. Maravilha. Lu, sucesso. Muito obrigada por estar estreando aí esse novo projeto da Desenvolvida, dessas lives dessa semana. Um beijo. Muito obrigada pela tua história. Adorei demais. E assim, fica aí o convite para as próximas. Tenho certeza que a gente tem muita coisa quando vê passa. E tem tanta história que eu anotei que a gente não conseguiu abordar. Aqui não foi nada. Mas fica para a próxima. Fica para a bom. próxima, para deixar um gostinho. Beijo, gente. Um beijo em todos. Tchau, tchau. Tchau.